Esse vídeo só foi possível por causa das pessoas que apoiam o canal Devvlog. Muito obrigado a todos vocês, e principalmente a esses que estão na tela, que são os super apoiadores que apoiam com R$ 5 ou mais. Se você quiser participar desse grupo de pessoas que ajuda o canal a continuar postando vídeos, tem um link aqui no card. Isso aí, explodiu os dois. Esse aqui vai explodir o mais próximo dele, beleza. E agora, esse aqui vai explodir sozinho. Então vamos ficar aqui de boa. Explodiu. E aí, tudo certo? Nessa aula a gente vai continuar a fazer o Parasitic Bomb que a gente começou na aula passada. Na aula passada a gente fez a troca de armadura funcionar, né? Deixa eu dar uma mostradinha aqui. A gente fez ele conseguir... Eu tinha que ter botado num layout com música, né? A gente vai conseguir fazer... A gente consegue já fazer ele trocar de arma, né? Então passar pelo torpedo e então ir para o Parasitic Bomb. E ele dispara o Parasitic Bomb. Isso tá certinho. Porém, o Parasitic Bomb ainda tá sem comportamento, né? Porque o tiro ele tem um comportamento meio difícil, meio complexozinho. Então eu deixei para fazer isso em uma outra aula, que no caso é essa, né? Tá bom, então antes de fazer realmente o comportamento do Parasitic Bomb, que é prender um inimigo e levar esse inimigo a um inimigo próximo, né, para explodir nesse inimigo e os dois levar dano, eu vou fazer uma correção no wall jump. Lembra que na aula passada, eu acho que foi, ou na aula retrasada, que eu falei sobre um problema que eu estava tendo no wall jump, que o personagem estava batendo a cabeça no teto e estava ficando com wall jump, estava fazendo wall jump no teto, estava muito bizarro. Então o que acontecia? Eu pulava aqui e no teto, andando para o lado, ele prendia, né? Ele se segurava na parede, como se aqui o teto tivesse uma parede do lado ali. Né? No caso aqui tivesse uma paredinha e ele pulava aqui e fazia o comportamento de deslizar na parede. E eu conseguia até pular na parede, porque realmente o Construct estava considerando que aquilo ali era a parede. E eu percebi que isso realmente era culpa do Construct. Eu lembro muito bem que antigamente isso não acontecia. Eu teria percebido isso antes, porque é um problema muito comum, muito simples de descobrir, né? Só pular aqui no teto e iria acontecer. Mas então, o problema era no Construct mesmo, na versão 2.4.6, que é a versão beta, né? Então agora eu aprendi uma lição de nunca baixar a versão beta do Construct, realmente esperar ele estabilizar o negócio. Isso aí foi uma tentativa de correção de bug, que um cara apontou que tem um bug que acontece quando tu encosta numa parede e um pouco para cima. Então, para corrigir mais ou menos esse bug, eles colocaram que para cima considera também o SbyWall. Então o SbyWall começou a detectar paredes em cima também. E por isso ele começou a fazer o wall slide no teto. Então, para resolver isso, realmente, eu só voltei nas versões, né? Eu vou esperar realmente desestabilizar essa coisa aí. Então, eu voltei para a versão R2.4.4. Então, alguns captchas do passado aí, talvez o passado desse aqui, o da aula 45, vai estar na versão 2.4.6, mas agora eu estou na versão 2.4.4 aqui, né? Release 2.4.4. Como é que eu fiz para retroceder a versão? Porque você sabe muito bem que o Construct, quando tu salva um projeto numa versão maior, por exemplo, tu salvou o projeto na versão 2.4.6, se tu abrir ele na versão 2.4.4, tu não vai conseguir. Porque ele presume que você está na versão avançada, então quer dizer que tu está usando coisas que não tem na versão anterior, certo? Então tu precisaria então mudar a versão. Então para isso talvez faça um tutorial no futuro, mas eu segui um tutorial, então eu vou deixar na descrição o tutorial que eu segui para voltar isso aí. Então caso tu queira voltar também a versão do teu Construct para resolver esse problema aí, caso você esteja tendo também, então faça isso com o tutorial aí embaixo, tá bom? Bom, e fazendo isso aí do wall jump, eu percebi que tem outra coisinha no wall jump que eu quero resolver, que é em relação aqui ao pulo na parede mesmo, assim, ao sistema em si, que quando tu aperta Z bem de leve, ele cai, tipo, ele não sobe, ele desce praticamente. E eu percebi que no Mega Man isso não acontece. O sistema do wall jump do Mega Man é um pouco mais complexo do que a gente fez, né? Mas são várias coisinhas pequenininhas que a gente tem que ir adicionando, que eu tenho que ir percebendo e então adicionando. Uma coisa que eu percebi é que se tu apertar Z enquanto tá na parede, ele ainda vai pular um pouquinho. Ele não vai simplesmente travar o pulo na hora, como é quando tu pula normal. Quando tu pula normal, tu aperta Z, aí tu solta o Z, ele corta o pulo imediatamente. Ele já começa a cair na hora. Mas quando tu pula na parede, se tu apertar Z e soltar rapidinho, ele não vai travar na hora. Ele vai subir um pouquinho ainda e depois cair. Então vamos fazer isso aí agora. Aqui realmente isso é um sistema do pulo variado mesmo.
Então a gente tem que ir aqui no pular variado, nesse evento aqui. Se a plataforma está pulando, você dá o vetor y para menos 0,001. O que você vai fazer? O vetor y, ele é quanto que ele vai se mover no ar, né? Quanto ele vai saltar. Se a gente coloca o vetor y para menos 0,001, ele muda isso, né? Tipo, ele tem um valor agora que ele vai saltar. Ele muda esse valor para esse aqui, que é um valor minúsculo. Então vai fazer que o pulo realmente trave, porque não tem muito o que pular com 0,001. O que a gente tem que fazer então é fazer com que, se tu soltar o botão de pulo e tu estiver pulando na parede, o vetor y que a gente seta vai ser um pouco maior do que esse aqui. Então eu vou apertar S aqui e então comparar qual é o estado do personagem. Então vem aqui no X base, vamos ver se ele está pulando normal ou se está pulando na parede. Então pulando normal ele tem que estar jump, né? E pulando na parede ele tem que estar wall jump. Então o estado é igual ao wall jump. Beleza. Se for jump, então a gente pode fazer isso aqui. Mas se for wall jump, eu vou fazer setar o vetor y para o vetor y atual. Então xbase.platform vector y, o vetor y atual, dividido por 1.2. Então, você sabe que se a gente pegasse o valor vetor y e dividisse por 1, ia ficar a mesma coisa, né? Porque se tu dividir 1 para 1, tu fica com 1 ainda. Mas dividir por 1.2, o que eu estou dizendo? Tu tá pegando o vetor y que tu tem agora, dividindo por 1.2, tu diminuir ele um pouquinho. E vai fazer com que ele trave o pulo, só que ele não pare na hora. Porque isso aqui a gente está setando o vetor y, né? Se setar o vetor y para 0.001, ele vai parar na hora, porque isso aqui é um valor nulo, praticamente, né? Só que não é zero, porque se fosse zero não ia considerar nada. Na verdade eu não testei com zero, então não sei. E o vetor y, setar para o vetor y dividido por 1.2, vai fazer com que ele sete o vetor y dele para o vetor y dele mesmo, dividido por 1.2, que vai fazer então com que seja o valor dele, só que um pouquinho menor, tá bom? Isso vai fazer com que ele trave o pulo, só que não imediatamente, porque ele ainda salte um pouquinho antes de travar, de acabar o pulo. Então, ó, o pulo normal ainda funciona, mas se a gente apertar só um tequinho na parede, ele ainda pula um pouco, ó. Beleza? E esse é um efeito que eu acho que é bom a gente ter, né? Então, se tu realmente pressionar para o lado e ficar apertando Z de levinho, tu não vai ficar descendo como acontecia antes, tá bom? Então, agora chega de wall jump, vamos então partir para o Parasitic Bomb. Bom, primeiramente eu quero vir aqui no próprio Parasitic Bomb, aqui no banco. Nós temos aqui o tiro Parasitic. E ele vai ter algumas variáveis. Então, vamos colocar aqui a variável nele. Aprisionado, que vai ser um número. Isso aqui vai ser o quê? Ele vai pegar a UID, a Unique ID, né? A identificação única do objeto que está preso nele. Então, né, a gente sabe que ele vai acertar algum inimigo e vai então encostar nesse inimigo. Ele vai formar uma prisão desse inimigo que ele não vai conseguir se mexer. Então, o UID do inimigo vai ficar reservado nessa variável aqui. E vai ser muito útil isso daí. E temos também o aprisionado timer. Isso aqui vai ser um timer que vai considerar o quê? O que acontece quando a gente acerta um tiro no inimigo e não tem nenhum inimigo na tela mais? Ele não tem como selecionar um inimigo, ele vai selecionar um inimigo próximo para se mover até ele, certo? Só que se não tiver nenhum inimigo próximo para ele se mover até, ele vai ficar parado e o timer vai ser o tempo que ele pode ficar parado para se autodestruir. Bom, então, além disso, a gente precisa de mais uma variável nos inimigos, tá bom? Então, vamos vir aqui na família dos inimigos, aqui nos inimigos, e colocar uma variável nova, que vai ser a vida max, que é a vida máxima do inimigo. Pode ser máxima, então, para não ficar confuso, né? Vou colocar 2, porque só temos um inimigo e a vida máxima dele é 2. E, então, quando o jogo começa, a vida máxima e a vida do inimigo tem que ser iguais, né? Porque a vida máxima tem que corresponder ao tanto de vida máxima que ele tem. E o que vai subtraindo vai ser a vida, para então fazer o inimigo se destruir eventualmente. Só que a gente precisa gravar a vida máxima, porque os inimigos que podem ser aprisionados pela Parasitic Bomb são inimigos de um limite de vida máxima. Se tu perceber no Mega Man, quanto maior o inimigo, mais dele tem, né? Se tu for ver um inimigo pequeno, ele geralmente é destruído em uns 3 tiros ou 4. Então, os inimigos pequenos, eles têm vida menor, certo? Então, a gente vai fazer que, se o inimigo tiver vida máxima até 10, ele vai poder ser aprisionado. Se não tiver, ele não vai poder ser aprisionado. No caso, os
os chefões. Por que a gente considera a vida máxima, né? Porque, por exemplo, os chefões, eles têm vida 64. Só que se tu for num chefão que está com vida atual menor que 10 e mandar um Parasitic Bomb nele, ele não vai prender o chefe. Porque o que o Parasitic Bomb considera é a vida máxima. Não importa que o inimigo grande esteja com vida atual 2. Se tu atirar o Parasitic Bomb nele, ele vai considerar a vida máxima do inimigo, que era maior que 10 antes. Então ele não vai prender esse inimigo porque a vida máxima dele era maior, entendeu? Então, para esse caso, então, que a gente vai precisar da vida máxima vai ser para considerar que inimigos podem ou não ser aprisionados pelo Parasitic Bomb, tá bom? Então, vamos vir aqui então agora no nosso grupo de danos, que como a gente colocou o comportamento do tiro aqui, do torpedo, eu vou colocar também aqui o do Parasitic Bomb. Então, vamos apertar S aqui, se quiser apertar G aqui, colocar um grupo. Na verdade, eu vou copiar aqui do torpedo. Opa, para onde foi? Para cá. Copiei para cá. Eu copiei de novo, não precisava. Mas enfim, esse grupo novo que a gente copiou aqui vai ser o dano causado Parasitic Bomb. É bom, a gente vai fazer isso aqui nesse grupo porque realmente tudo vai ser com colisão com inimigos e chefes. E a gente vai considerar isso aí. Bom, o Parasitic Bomb, quando ele colide com um chefe, não tem segredo. O Parasitic Bomb vai se destruir e vai dar dano no chefe. É normal, porque realmente ele não tem como prender chefes. Então a gente vai trocar aqui o tiro torpedo, apertar R por tiro Parasitic. Então a gente vai destruir o tiro Parasitic. Então subtrair a vida do chefe, fazer ele piscar, normal. Bom, então na colisão com inimigos é outra história, né? Tem muita coisa envolvida. É diferente do chefe, que o chefe a gente tem a certeza de que tu nunca vai conseguir prender um chefe. Porém aqui no inimigos a gente tem que considerar então as variáveis que a gente colocou para então fazer ele prender certos tipos de inimigos. Então vamos trocar aqui o tiro torpedo por tiro Parasitic. Então trocar tudo aqui por tiro Parasitic. E vamos apertar S aqui. Então vamos colocar um subevento aqui. Vendo se a vida desse inimigo que levou o tiro de Parasitic Bomb, vamos saber se a vida desse inimigo é maior que 10. Então vem aqui no inimigos. Se a vida não, né? Se a vida máxima é maior que 10, né? Pelo que eu expliquei anteriormente. Tem que considerar a vida máxima e não a vida atual. Porque não importa se a vida atual for 2, se a vida máxima era 10, 12 não vai dar para pegar. Então se a vida máxima for menor que 10. Se a vida máxima for menor que 10, o Parasitic Bomb vai poder prender esse inimigo. Então a gente aperta X para saber se não é menor que 10. Se o tiro colidiu com o inimigo e a vida não é menor que 10, então a gente vai só subtrair a vida normalmente. Então aqui, agora a gente tem que considerar outra coisa, que é considerar se o inimigo em questão, quer dizer, se o tiro em questão está com um prisioneiro já colocado. Então a gente aperta S aqui e vem no tiro Parasitic Bomb e compara se a variável aprisionado é igual a 0. Eu quero mudar esse aprisionado aqui por prisioneiro. Porque aprisionado dá um sentido como se fosse um booleano, sabe? Se está aprisionado ou não. Mas aqui no caso é realmente o valor da ID do prisioneiro que tá na Parasitic Bomb. Então se o prisioneiro é igual a 0 e ele colidir com o inimigo que tem vida menor que 10, ele vai prender esse inimigo. Então o que vai acontecer? Então primeiramente a gente vai pegar aqui o Parasitic Bomb e colocar o Bullet como desativado. Porque ele agora não vai mais poder se mover, né? Ele prendeu o inimigo, então ele vai ficar parado no inimigo por um tempo, até ele achar realmente um alvo e se mover até ele. Desabilitar a bala. Vamos fazer então, colocar o valor desse inimigo no prisioneiro. Então a gente vem aqui em tiro Parasitic Bomb, set value de prisioneiro para inimigos.uid. Lembrando que aqui só está considerando realmente o inimigo que foi colidido, né? Sem problemas mesmo, só vai botar o ID do inimigo que foi colidido. Bom, também vamos colocar agora esse inimigo, quer dizer, o tiro na posição do inimigo. Então, tiro Parasitic, position, set position, para inimigos, beleza? Por que tem que ser assim? Porque quando ele colide com o inimigo, o Parasitic Bomb está mais ou menos aqui, né? Então ele ia começar a se montar por aqui. A gente tem que colocar então o tiro no meio do inimigo, para ele se montar certinho no meio do inimigo. Então por isso que a gente coloca a posição ali. Então eu vou colocar agora a animação, né, de fato, para começar a se montar. Então set animation para montando. Beleza, isso aqui que acontece quando tem um inimigo já prisioneiro.
Então a gente aperta X aqui para ter um else, né, para saber o que vai acontecer se não tiver prisioneiro, quando colidir no inimigo. Só que isso a gente vai colocar depois. Vamos partir então aqui continuando pelo montando, né? Então agora vamos colocar aqui quando o montando acabar. Deixa eu mostrar primeiro para vocês o que acontece já no momento, né? Então vamos apertar S aqui. Ó, ele ficou no inimigo, certo? Não consigo atirar mais porque ainda tem o coisa ali no meio, né? Então eu atiro no inimigo, ele vai para o meio do inimigo e aprisiona o inimigo certinho. Opa! Olha só, beleza? Uma coisa que eu quero fazer também aqui, que eu acabei esquecendo, foi que quando eu destruo o Parasitic Bomb, eu tenho que destruir também o enfeite, certo? Então copia aqui o destrói, aperta R, coloca o enfeite. E o mesmo serve para aqui, né? Para a parte do tiro, onde eu disparo o tiro aqui. Olha só, tiro o Parasitic que destrói, coloca para o enfeite destruir também, tá bom? E tem mais uma parte aqui que eu esqueci, que foi aqui aqui mesmo. Quando eu destruo o Parasitic, eu destruo também o enfeite, tá bom? Beleza, então agora o vida máxima aqui tá certinho. Agora vamos partir então do montando, né? O que acontece quando ele termina de montar. Então vamos apertar esse aqui e vamos vir no tiro Parasitic e comparar se ele acabou de se montar, se ele já terminou a animação de montar. Então on finish, montando. Quando isso aqui acontecer, ele vai colocar a animação dele para montado. Então tiro Parasitic, set animation para montado. Beleza? Então agora realmente o negócio bizarrão vai ser quando ele se monta. Que a gente vai ter que comparar então para saber em qual inimigo ele tem que se mover e fazer ele se mover até esse inimigo, que é no caso o inimigo mais próximo dele. Então a gente vem aqui no tiro Parasitic. Então a gente coloca Splaying para saber se a animação montado está tocando, porque é uma animação em loop, né? Ela vai ficar tocando enquanto tiver o inimigo já aprisionado e já montado o tiro. Então aqui a gente tem que fazer algumas comparações com os inimigos para saber então direitinho em que alvo que a gente tem que perseguir, tá? Então primeiramente vamos apertar esse aqui no sistema, vamos pegar, por comparação, pegar o inimigos, em que a inimigos.uid, a UID do inimigo em questão, né? Pegar o inimigo que a UID não é igual a tiro Parasitic.prisioneiro. Porque, né, se a gente for pegar o inimigo, porque aqui a gente está considerando o Parasitic, né? Se a gente pegar o inimigo mais próximo do tiro Parasitic, ele vai pegar o inimigo que está aprisionado, né? Porque esse inimigo, ele é o mais próximo da arma. E perdão, aqui não é para pegar o inimigos, tá? É para pegar o alvos. Porque aqui tem que lembrar que ele também pode mirar em chefes, né? Então aqui os chefes também estão no grupo alvos. Então aqui são todos os alvos que ele pode pegar. São todos os inimigos de todos os tipos, tá bom? A gente separa os chefes e os inimigos porque eles têm comportamentos muito diferentes. Então a gente coloca esses dois grupos. Só que aí tem o grupo alvos que tem todos eles para esses casos aqui. Para o Home Torpedo e para o Parasitic também. Então essa é a primeira comparação aqui. Vai fazer com que o tiro Parasitic exclua o inimigo, né, o alvo que está aprisionado. Porque esse aí vai ser, obviamente, mais próximo dele. E esse aí não pode acontecer nada, né? Esse aí está aprisionado. Tem que considerar os que estão fora da prisão do tiro Parasitic. Então, nisso aqui a gente também tem que comparar agora um inimigo que está na tela. A gente checa o inimigo mais próximo e na tela. Então, a gente aperta S aqui. Vamos vir no sistema. Pick, por comparação. Vamos pegar o inimigo. Onde o inimigos.x... Opa, alvos, perdão, né? Já fui no inimigos de novo. Então, alvos.x. Bom, eu quero saber se está na tela, né? Então, como é que eu vou fazer para comparar isso? É uma coisa meio complicada, né? Porque não tem pegar inimigos que estão on-screen. Pegar, então, um alvo que o x é maior que viewport left tiro Parasitic.layerName. O que isso quer dizer, então? O viewport é o nosso campo de visão. O layer name, né, é o layer que o Parasitic Bomb está. Para sempre ter um layer ali, né? Se a gente criar layouts com layers com nomes diferentes, a gente tem esse daí que vai ter um valor certinho. Melhor do que colocar um nome mesmo. Então aqui, se o x dele for maior que esse aqui, ele vai considerar esse alvo. Porém, não é só maior que o viewport da esquerda. Que, por exemplo, olha só, digamos que eu esteja aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, nessa tela aqui, o viewport left é essa extremidade aqui.
tá? É a extremidade esquerda aqui. Então, se o x é maior que esse, quer dizer que o x é maior do que está nessa posição aqui. Então, para ele estar na tela de verdade, não pode ser só maior que isso aqui. Ele tem que ser maior que isso aqui, porém menor que a extremidade direita, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aí agora. Vamos colocar aqui, copiar essa comparação aqui e ver se ele é menor que o viewport right também. Então, para saber se está na tela, ele tem que ser maior que o viewport left e menor que o viewport right. E esses aí vão ser considerados, tá bom? Então, agora tem uma outra comparação, né? Então, a gente está pegando os alvos que não estão aprisionados, né? É o alvo que não é o prisioneiro. É o alvo que está na tela. E também agora tem que pegar o alvo mais próximo. Então, pick by comparison. Opa, não é assim não. Tem que voltar aqui. Vamos ver aqui no alvos. Nearest. Tem aqui dentro. Pick nearest na posição X. Tiro parasitic.x. E tiro parasitic.y. Então agora, né, a gente fez aí todas as comparações. Agora então a gente vai fazer para pegar o mais próximo, já respeitando essas outras comparações, né? Então aqui vai ser realmente o mais próximo que está na tela e que não está aprisionado, beleza? Então quando isso aqui acontecer, ele vai pegar o mais próximo e vai fazer então com que o tiro parasitic comece a se mover em direção a esse inimigo. Então vamos pegar aqui então agora o tiro parasitic e colocar o bullet como ativado novamente. Então a gente ativa o bullet. E agora a gente tem que fazer então com que o tiro parasitic se mova até esse inimigo. Então a gente coloca uma ação aqui do tiro parasitic de set bullet set angle of motion para ângulo entre tiro parasitic ponto x, tiro parasitic ponto y, alvos ponto x e alvos ponto y. Deixa eu dar um espacinho aqui, né, por causa de toque. Então aqui ele considerou tudo isso aqui, né? Se está montado, ele considera tudo isso aqui, vai pegar o alvo mais próximo dele, vai ativar a bullet, porque a gente desativou para ele se montar, e agora ele vai começar a se mover em direção a esse inimigo mais próximo dele. A gente já deve conseguir ver isso em ação, vamos ver aqui. Vamos lá. Ó, ele se move ali. Porém, dois problemas, né? Ele se move, ele encosta no inimigo e não acontece nada. E também o inimigo que está aprisionado, ele não se move junto com ele. Então vamos lá. Vamos apertar S aqui. Para fazer isso aí acontecer primeiro. Apertar S, vem no sistema. Opa, na verdade vem aqui no inimigos. Onde é que está? Pick by unique ID. Então vamos pegar o inimigo que tem a UID igual a tiro parasitic ponto prisioneiro. Então é pegar realmente o inimigo que é o prisioneiro, que está com a UID guardada na variável do tiro parasitic. Então, esse inimigo aqui vai ficar o tempo todo setando a posição dele para o tiro parasitic. Seta a posição para o tiro parasitic. Beleza? Show de bola. Vamos ver se isso aqui deu certo. Então, vamos disparar aqui o tiro. E ele se move junto agora. Só que ainda não está acontecendo nada ali. Porque a gente tem que fazer com que as colisões aqui deem certo, né? Então, se ele colidir com o chefe, o tiro parasitic vai destruir, beleza. Só que quando ele colidir com o inimigo, ele vai saber então se ele está com vida tal, né? Se ele tiver com vida maior que 10, ele vai só se destruir. Só que se ele tiver com vida menor que 10, e o prisioneiro não for igual a 0, que é o caso dessa colisão aqui, né? Porque quando ele prende o inimigo, então vai colidir com o outro, quer dizer que a colisão que agora respeitou esse else aqui. Porque agora o prisioneiro não é igual a 0. Então é muito simples. Primeiramente, a gente vai fazer com que esse inimigo que levou a colisão, né? No caso, o inimigo que prendeu esse aqui, levou até esse aqui é o inimigo que está pego no momento. Porque esse aqui foi que recebeu a colisão agora. Então agora que a gente colocar aqui para o inimigo, vai ser em relação a esse que recebeu a colisão agora, não ao prisioneiro, tá bom? Então, esse inimigo de agora, ele vai perder vida. Então, vem aqui no inimigos. E eu falei errado, eu falei que os dois se destruíam, mas não é assim, tá? O inimigo que não está preso, ele só perde vida. Então, subtract from vida 2. E aqui a gente também vai destruir o tiro parasitic, nesse caso aqui. Então, agora, né, a colisão ali aconteceu. Só que a gente tem que fazer com que o inimigo que está preso morra, beleza? Então, a gente vai apertar S aqui. Então, a gente vem aqui no sistema.
pick all. A gente tem que pegar todos os inimigos. E por que isso? Porque como é que funciona os pick, né? Os pick eles vão pegando as coisas que a gente pede baseado no que já foi pego anteriormente, certo? Então, o que foi pego anteriormente? O inimigo que está pego agora, nesse caso aqui, né, sem contar isso aqui, é o inimigo que levou a colisão. Então, se a gente aqui pedir para ele só pegar o inimigo que... Então, quer dizer, para a gente pegar, então, agora, o inimigo que está preso, a gente tem que primeiro pegar todos. Porque, por enquanto, o Construct está só considerando esse inimigo que levou a colisão. Então, para realmente a gente poder pegar outro inimigo, a gente tem que pegar todos novamente, para então poder pegar outro inimigo dentro desse todo, que são todos, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente começou aqui a fazer as comparações de pick, quando uma comparação começa, né, quando o evento começa, se a gente não coloca nenhuma condição anteriormente, no caso aqui a gente colocou a condição de ser o inimigo que colidiu com o tiro. Então, aqui foi pego já o inimigo que foi colidido, que levou a colisão. Só que nesse caso aqui não tem nenhuma condição que faça com que a gente pegue um inimigo específico. O que faz com que aconteça isso são os nossos picks. Então, primeiro a gente pega... então, inicialmente, todos estão pegos. Então, dentro de todos, a gente vai pegar o que não está preso. Então, dentro dos que não estão presos, a gente vai pegar os que estão na tela. E dentro dos que estão na tela, a gente vai pegar o mais próximo. Então, nesse caso aqui, começa por todos e vai reduzindo, né? Então, aqui, ele começou pelo inimigo que colidiu. Porque aqui tem o evento de trigger que conta com o inimigo que colidiu com o tiro. Então, é só esse que foi pego no momento. Então, para a gente então pegar o que está preso, a gente antes tem que pegar todos. Porque quem está sendo considerado agora no momento é só o que colidiu. Beleza? Então, a gente tem que pegar todos. Para então, dentro de todos, a gente pega o que está preso. Então, aqui no Pick All Inimigos, a gente vai apertar C para então pegar o inimigo que está preso. Então, a gente vem em Inimigos, Pick by Unique ID. Vamos pegar o inimigo com a UID, que é igual a tiro parasitic, ponto prisioneiro. Esse inimigo, então, a gente vai pegar aqui, pode copiar essa condição aqui, e colocar para subtrair 999 de vida dele. Porque não tem como ter um inimigo com menos vida que isso, quer dizer, com mais vida que isso. Então, subtrair 999 é o mesmo que fazer com que ele morra de fato. Então, vamos testar se isso aqui deu certo. E pegar o Parasitic Bomb aqui. E vamos lá, então. Ó, explodiu ali. Agora esse aqui, pega ali, o mais próximo, e os dois morreram. E aqui, esse aqui nada acontece porque ele não tem nenhum inimigo próximo dele. Eu consigo destruir inimigo dentro da Parasitic Bomb e a Parasitic Bomb fica ali ainda. É uma coisa que a gente tem que fazer ainda. Bom, vamos lá então. Primeira coisa é a gente fazer então com que o inimigo que está ali dentro, ele não possa ser destruído por outra coisa. Ou quer dizer, ele pode ser destruído por outra coisa, só que se isso acontecer, a Parasitic Bomb tem que destruir também. E, além disso, a gente tem que fazer um uso do nosso aprisionado timer, né, que a gente colocou aqui, que quer dizer que é um timer que vai começar a contar a partir do momento que ele está preso, que tem um inimigo preso, que ele vai morrer depois de um tempo. Então, vamos apertar esse aqui. Vamos vir aqui no tiro parasitic. E vamos comparar então se ele tem um prisioneiro ali dentro. Então, se essa variável instância prisioneiro é diferente de 0, quer dizer que ele já prendeu alguém, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai apertar S e vir aqui no sistema, trigger once. Esse trigger once vai fazer o quê? Vai fazer com que o timer comece a tocar, tá? Então, a gente adiciona uma ação aqui do tiro parasitic, setar o valor do aprisionado timer para 5. Isso vai acontecer uma vez só, assim que o Parasitic Bomb pegar um prisioneiro, tá bom? Então agora a gente vai apertar S aqui, fazer uma coisa que vai tocar o tempo todo, enquanto ele tiver um prisioneiro, que vai ser tiro parasitic. Vamos comparar então se o tiro parasitic ele não está overlapping inimigo. Então overlapping inimigos. Se ele não tiver, o que isso quer dizer? Quer dizer que o inimigo ali dentro dele se foi, de alguma forma, sabe? E o único jeito disso acontecer é realmente com ele tendo sido destruído. Então isso aqui vai fazer com que se a gente destruir o inimigo que está aqui dentro de alguma outra forma, ele vai então destruir o Parasitic Bomb. Então a gente vem aqui adiciona uma ação do tiro Parasitic, destrói e destrói o enfeite também. Beleza?
Beleza, então agora a gente tem que realmente fazer agora o timer funcionar. Então a gente vem aqui, apertar S e vamos comparar então se o timer está ativado. Tira o parasitic, compara a variável timer, ver se é maior que 0. Nesse caso aqui, vai ficar subtraindo o timer, né? Então tira o parasitic, subtract from timer, delta time, né? Delta time vai ficar subtraindo o tick, né? Cada tick ele subtrai um pouco. E isso aqui vai fazer com que funcione como um timer de verdade. Então se a gente colocou aqui 5, né? Na posição do timer, vai ser realmente 5 segundos, independente do frame rate da pessoa, tá bom? Delta time serve para isso, é muito útil subtrair delta time de um timer, porque ele funciona como um timer de verdade, como um relógio que você pode usar. Então aqui, agora a gente tem que comparar se é menor que 0. E por que não menor ou igual a 0? Por que não um else aqui? Porque ele vai ser igual a 0 no momento que ele bater no inimigo. Então isso aqui, se fosse um else, né, ou menor ou igual a 0, ele ia tocar imediatamente que o inimigo fosse preso. Então tem que ser menor que 0, porque quer dizer que o timer tocou, ficou subtraindo, e ele conseguiu subtrair para chegar a menos que 0. E nesse caso vai fazer então que o tiro destrua o inimigo também. Então o que a gente tem que fazer agora é destruir o parasitic. Então a gente vem aqui no tiro parasitic bomb e destrói. E destruir o enfeite também. Então destruir também o inimigo que está ali dentro. Então a gente aperta S aqui. Opa, pode ser essa mesma consideração aqui? Não sei, não pode não. Então a gente aperta S aqui. Vem no inimigos. Pega pela unique ID. Pega o inimigo que tem a UID igual ao tiro parasitic ponto prisioneiro. Isso quer dizer que esse é o inimigo que está preso. E é realmente essa mesma consideração aqui. Podia ter copiado, mas eu fiz de novo. Então, esse inimigo aqui, que foi pego aqui, ele vai poder subtract from vida 999. Opa, meu, caramba. Tô capiroto aqui. E isso aqui, lembrando, né? Isso aqui ele vai pegar esse aqui, só que já considerando todos. Porque se a gente não fizer nada de pegar algum inimigo antes desse aqui, ele vai considerar todos primeiro. Bom, e eu acho que é isso. Vamos testar então tudo aqui. Vamos apertar F11. Coisinha que eu deixei passar, que eu acabei não lembrando, é que ó, quando eu aperto X e os dois se destroem, a explosão só aparece em um inimigo. E eu vou explicar por que isso acontece. Vamos vir aqui no inimigos, aqui no vida menor que 0. Então aqui o que acontece? Ele vai pegar o inimigo que é vida menor que 0, certo? Só que ele vai pegar todos, né, que é a vida menor que 0, e vai criar a explosão em quem, exatamente, né? Ele vai pegar todos, mas ele vai criar a explosão. Então a gente está especificando para ele que é para criar uma explosão em cada um dos inimigos que tem a vida menor que 0, tá? Então nesse caso aqui a gente tem que colocar um for each. Então a gente vem no inimigos aqui, coloca um for each. Opa, não é assim. É no sistema, for each, e coloca aqui o inimigos. Então, se fosse só menor que 0, né, sem o for each, ele vai pegar os inimigos que a vida é menor que 0, só que ele vai criar um objeto de explosão em quem, né? Ele vai criar em qualquer um deles, porque ele não sabe que é para criar em cada um deles. Então a gente coloca o for each para realmente especificar isso. Cria uma explosão em cada um deles. Esse problema não surgiu antes, porque realmente a gente não teve nenhuma situação onde dois inimigos morreram ao mesmo tempo, né? Mas agora a gente tem, que é uma coisa que realmente é... Por que foi com música? Ah, tá, foi no lugar errado. Então aqui, vamos testar agora se vai dar certo. Isso aí, explodiu os dois. Esse aqui vai explodir o mais próximo dele. Beleza. E agora, esse aqui vai explodir sozinho. Então vamos ficar aqui de boa. Explodiu. Beleza? Ah, outra coisa que faltou aqui, que tem muito detalhezinho essa coisa, né? Vocês perceberam que tem muito detalhezinho, né? Então olha só, se eu bato no inimigo, ó, eu ainda consigo levar dano dele. Isso não é para acontecer. No caso, o inimigo que está preso não pode me dar dano. Então, vou vir aqui no dano recebido. Vou apertar C aqui e comparar, então, a unique ID desse inimigo que eu colidi no momento. Então, sistema, converte o values. Vamos ver, então, inimigos.uid. Eu quero saber se a UID dele é diferente da tiro parasitic bomb.uid. Não, ponto prisioneiro, perdão. Se for diferente, então quer dizer que o inimigo não está preso. Então, eu posso levar dano dele, tá bom? Então aí, só para fechar realmente o último teste. Esse inimigo aqui me dá dano. Só que agora, ele me deu dano ainda. Não deu dano, não deu dano não.
Olha só, eu tô aqui de boa. Olha só, acertei ele e não me dá dano nenhum. Ele não consegue me dar dano porque ele tá preso, tadinho. E por último, vamos pegar aqui no On Collision with Inimigos, esse evento aqui, ó. Pick all inimigos, pick instance com ID prisioneiro e subtract 999 vida. Copia isso daqui e vem aqui agora para colisão com o chefe, aqui ó, e cola aqui também. Porque então até agora ele só colidia o tiro com o chefe e tirar a vida do chefe. Só que ele não fazia o que tinha que fazer com o inimigo que estava preso, né? Então é isso aí, gente. Obrigado por assistir. Deixa um like, comenta alguma coisa, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, tanto faz. Pode comentar o que tu quiser. Realmente é um país livre, né? Mais ou menos. E até mais.